Bom, outro sistema muito utilizado, sistema de amortização muito utilizado, inclusive aqui no Brasil, é o chamado sistema Price, ou sistema francês, né? Nesse sistema, a gente vai ver a diferença em relação à amortização, porque ele tem prestações constantes. Enquanto no sistema SAC a amortização é constante, no sistema Price as prestações são constantes. Tá? Então, ele é muito utilizado nos diversos tipos de bens de consumo, como, por exemplo, financiamento de carro, né? Financiamento de uma geladeira, financiamento. Você vai comprar um carro, aí faz o cálculo e tem as prestações fixas. Então, quando você tiver prestações fixas, você tem o sistema Price, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Preste atenção. Diferentemente do que acontece com o sistema SAC, para você começar a iniciar a resolver o problema no sistema Price, você sempre começa calculando a prestação. Então, o cálculo é essa prestação aqui, ó, que é igual. Preste atenção, ela é igual. Ó. Então, como é que eu faço isso? Ou eu utilizo a fórmula, tá? Ou eu utilizo a fórmula PMT igual a PV I 1 menos 1 mais I elevado a menos N, ou eu utilizo HP, que é o que eu sugiro a vocês. Nessa altura do campeonato, eu espero que vocês estejam mais à vontade com a HP. Então, vamos calcular isso rapidamente com a HP. Eu não sei se vocês lembram, mas desde o exercício inicial, nós temos que o PV é 300 mil, nós temos que o N são 5 e que a taxa é 4% ao ano, e aqui são anos. Ok? Bom, então, ou eu faço aqui pela fórmula, ou eu faço parte pela HP. Se eu for fazer pela HP, olha, como é que eu faria então? Eu faria isso aqui, ó, HP, tá? Eu faria F fim reg 300 mil CHS PV 4I 5N PMT. Olha só como é fácil. Então, se a gente for fazer esse cálculo, vai dar 67, 388 e 13. Então, quando você fizer esse cálculo, você já preenche toda a coluna de pagamento aqui, ó, com as prestações, até a última, ó, até o último ano, ó, todas elas. Preencher, inicialmente você preenche aqui, ó, tá? Bom, preste atenção. Então, olha só. Então, vocês viram como é que faz o cálculo. Como é que faz o cálculo da prestação. Agora, se eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é 0, 0, 0, 300 mil, tá? E se eu sei que todas as prestações são de 67, 388 e 13, todas elas. A primeira coisa que eu faço no sistema Price é isso. Beleza. Então, quando eu tenho isso, fica fácil, porque agora é só calcular. Se a taxa é 4% de 300 mil, 4% do saldo anterior, sempre do saldo anterior, então esse valor vai dar 12 mil. 12 mil. Bom, então como é que eu calculo a amortização? Olha, eu tenho pagamento e eu tenho juros, se eu faço 67.388 menos os juros, eu encontro a amortização. Ó. Aqui a amortização. 388,13. Esse é o valor que eu vou amortizar esse ano. É esse o valor que eu vou reduzir do saldo devedor. Então, se eu tenho 300 mil menos o saldo devedor, eu vou ficar com 244 mil devendo. 244.087. Ah, então eu vou colocar 4% agora sobre isso.
Exatamente, que vai dar 9.784,47. Se eu tenho a prestação menos os juros, eu encontro a amortização 57.603,66. Tá? Aí agora, o saldo devedor menos a amortização, eu vou ter que ficar pagando, o que eu vou dever é 187.008,21 até o final. Então você vai fazer esses valores aqui, ó. Então, no quarto ano aqui, ó, eu vou ficar devendo 64.796,28. E o meu saldo, ó, a minha amortização vai ser de quanto? Apesar que eu vou pagar 67.388, mas a minha amortização é de 64.796,28. Exatamente igual ao último valor, ó. Tá? Mas deu uma diferença de 2 centavos, deu uma diferença de 1 centavo. Não tem problema não se incomode não, gente. Isso aí sempre dá uma diferença, tá? Isso é questão de arredondamentos, ok? Então, olha só. Então eu paguei, ó. Paguei minha dívida aqui, ó. Zerei, tá zerado, ok? Repetindo, toda vez que vocês estiverem fazendo um cálculo através do sistema Price, a primeira coisa que vocês vão calcular é a prestação. São as prestações. Depois você calcula os juros, tá? E o saldo, a amortização, é a diferença. 67.000 menos 12.000 vai dar 55.000, que é o que amortiza. Ok? Então, esse é o sistema Price. Vocês vão tentar resolver, tá? Eu vou ficar com vocês, tentando tirar dúvida, discutindo, debatendo com vocês. Vocês mandam para mim, vocês vejam outros exemplos. Aqui eu já trago outro exemplo. Ele fala o seguinte, ó, a seguinte situação. Então vamos acompanhar no exercício aí, ó, que vocês podem. Eu quero chamar a atenção sobre isso. Ó. Ele diz o seguinte, ó. Ele fala que a empresa de transporte resolveu realizar investimento para agilizar as entregas. Adquiriu 3 caminhões, cada um no valor de 110.000. Então, 3 vezes 110.000 vai dar 330.000. Tá? 330.000. Aí ele disse que foi dado de entrada, olha só como é interessante isso, foi dado de entrada 25%. Então, 25% desse valor vai dar quanto? Vamos calcular juntos? 330.000 entre 25%, ou seja, 82.500 foi dado à vista. Então sobrou quanto? Tá? Sobrou quanto? Menos 247.500. Então esse valor, pessoal, é o valor que eu vou financiar. Tá? Eu não vou financiar 330, porque eu já dei uma parte. Eu vou financiar este, ó. Então, se você for lá, por exemplo, ó, ele já começa com o valor de 247.500, porque ele abateu a entrada. Ok? Então, o que é que ele faz? Baseado nisso, eu calculo primeiro as prestações. Ó. Aqui, ó. Então, como foi que ele fez? Baseado nisso. Esse é o valor financiado. Ele ainda diz que a taxa é 1,77% ao mês. Né? Então, olha só. F, FIM, REG, 247.500, CHS, TV. São 10 parcelas que eu vou pagar. Uma taxa de 1,77. Tá? E ele quer saber qual é a prestação. Qual é a prestação? Então vamos lá. Vou calcular com vocês lá na HP. Acompanhe comigo. 247.500. Aqui são 12. 12 parcelas.
12 parcelas. Tá? CHS PV 12 N 1,77 I PMT 23.074,1768. Tá? Então, se você for lá para a sua tabela, está aqui, ó. As prestações são todas iguais. Primeira coisa que você preenche, 12 vezes, ó. 12 vezes. Então, nós calculamos a prestação. 23.074,18. Primeira coisa que você faz. Depois, você vai calcular os juros. Como é que são os juros? Então, eu fiz a prestação. E os juros? Os juros vai ser, o primeiro, 247.500. Fazer só alguns para vocês entenderem. Vezes 1,77%, que é igual a 4.380,75. Então, esse é o primeiro juro, pessoal. Ó, se eu tenho a parcela e eu tenho juros, eu encontro a amortização. Olha só, 23 mil. Porque o pagamento ou a prestação, ela é igual à amortização mais os juros. Mais os juros. Então, se eu quero a amortização, eu faço o PMT menos os juros. Então, seria a amortização seria 23.074,18 menos 4.380,75. Então, a amortização, essa primeira aí, a amortização 1, seria 18.693,43. Tá? Então, de novo, aí na segunda, tá? Eu paguei 23 mil, mas eu só amortizei 18, ó. Só amortizei 18. Então, vai ser 247 mil menos 18 mil, eu vou encontrar um novo saldo devedor. Então, vocês devem lembrar disso. O que reduz o saldo devedor não é a prestação, é a amortização. Então, 247.500 menos 18 mil e pouco vai dar 228.806,57. Começando de novo. A prestação eu já tenho, porque eu já preenchi todas, tá? Aí eu vou para o juro. Juro de quem? Do saldo devedor anterior, desse saldo aqui. 1,77%, dá 4 mil e tal lá. 0,49,88. Então, se eu tenho 23.074 menos 4.049, eu tenho a amortização. E assim segue até o fim. Ó, até o fim. Então, no último, lá no último, ó, no último, eu tenho 23 mil, tá? 23 mil aqui, ó, 0,74 de prestação. Aí eu faço com os juros aqui, ó, eu faço 23.074 menos 401,31, vejam que vai dar 22.672,87, que é o último valor que eu tenho que pagar, ó, o último saldo devedor. Então, quando eu faço 22.672,87 menos 22.672,87, eu zero. Mano, na minha tabela, quando eu faço cálculo, nunca zero, fica 1 centavo, 2 centavos. Não se preocupe, tá? Não se preocupe. Só questão de arredondamento. Usar 4 casas, 2 casas, arredonda um pouco e isso pode dar diferença. Mas não se preocupe com isso. Eu vou analisar se vocês fizeram toda a tabela certa, ok? Só que aí tem mais, né? Tem mais. Bom, uma das situações que a gente percebe é, como eu falei para vocês, em relação às carências.
Então, olha só, ele diz, no exercício aqui, ó, ele diz o seguinte, que vai ter carência de 6 meses, e os juros serão pagos. Nesta modalidade, nesse exercício, ele adota como se o tempo total fosse 12 e a carência fosse de 6. Ou seja, nós vimos nas aulas anteriores que a carência não faz parte do pagamento. Então teria que ser o quê? Teria que ser 6 meses de carência e mais 12 meses para pagar. Mas como esse exercício traz dessa forma, isso não muda o entendimento. Eu quero chamar a atenção só como é que funciona a história dos juros pagos e dos juros capitalizados. Tá? Então vamos ver lá. Olha só. Ele diz o seguinte, que eu fiz o empréstimo, ou eu comprei o caminhão, estou devendo 247.500. O primeiro juro, pessoal, é 1,77% disso aqui, que dá 4.380. Então, se esse juro for pago, ó, se esse juro for pago, eu vou ficar devendo a mesma coisa, ó. O saldo devido é o mesmo. Então, no primeiro ano, são 6 anos de carência. No primeiro ano, eu peguei o juro, calculei o juro e paguei. Então, eu devo a mesma coisa. E assim sucessivamente, até o sexto ano. Ó. No sexto ano, eu ainda estou devendo 247.500, porque eu fui pagando o período de carência, os juros. Ó. Todos esses juros eu fui pagando no período da carência e ainda continuo devendo 247.500. Tudo bem? Bom, quando eu chego nesse valor aqui, deveria ter 12 meses, mas ele disse que só tem 6 agora. Ó, tá? É um exercício que mostra isso. Só tem 6 meses. Então, eu só tenho 6 prestações para pagar. Então, a minha prestação vai ser diferente. Ó. A minha prestação vai ser diferente. Então, eu começo como se tivesse zerado aqui. Ó. Esse saldo devedor, ele zera. Mas eu vou pagar agora por 6 prestações. Como é que eu faço? Do mesmo jeito que eu fiz o outro. F em reg 247.500 CHS PV 6N, ó, não vou pagar em 12 vezes, vou pagar em 6 vezes, porque o exercício mostrou assim. A taxa é de 1,77%, ou seja, e o PMT. Quando eu calcular o PMT, ele vai dizer que agora a prestação vai ser 47.842,79. Aí eu preencho todo, ó. Eu já venho aqui, ó, e já preencho todo aqui, ó, porque elas são iguais. Aí é que eu vou começar a fazer o cálculo de novo. Por exemplo, qual era o meu saldo devedor? 247.500. Quanto é 1,77% de juros? 380. 47.842,79 menos os juros, eu encontro a amortização, minha primeira amortização. Tá? Então, se eu tinha 247 mil menos 39 mil, eu vou encontrar quanto é agora o meu saldo devedor. Lembrando, não é prestação que diminui saldo, é a amortização que diminui saldo. Então, 247 mil menos 39.462 é que eu vou agora ficar devendo 208. E assim vai. Calcula o juro, diminui. Prestação menos juros, amortização. Tá? Saldo devedor menos amortização, eu encontro um novo saldo devedor. E assim até o final. Ok? Vejam, é interessante aqui, ó, porque ele não zerou completamente, ó. Ele não zerou completamente. Mas está pago. Mas vai ficar aonde? Depois você paga esses 82 centavos aí. Não se preocupe não. O que importa é que aqui, ó, 43.080,29 vai pagar o último saldo, ó. O último saldo devedor que você estava devendo no mês 11, tá? Ainda sobrou 42 centavos para receber deles, tá? Então deem uma olhada nisso. A outra forma
O outro mecanismo que você tem para fazer esses cálculos é quando você capitaliza. Ó, 6 meses, carência de 6 meses, do mesmo jeito, mas os juros são capitalizados. Então, como é que funciona? Como é que funciona isso, pessoal? Então, vou mostrar para vocês. Olha só. Quando ele fez aqui, ó, quando ele fez assim, ó, quando ele fez assim, 247 mil, aí ele calculou 1,77%, dá 4.380,75. Só que o que é que acontece? Ele não pagou. Quando ele diz que é capitalizado, esse valor volta e soma-se ao saldo devedor. 247 mil. Aí o juro desse período aqui, ó, no primeiro ano, é de 1,77%. E dá quanto? 4.380,75. Só que eu não paguei. No exemplo anterior a gente paga. Aqui eu não vou pagar. Ó. Eu não vou pagar os juros. Se eu não vou pagar os juros, ele volta e soma-se a 247.500. Agora eu estou devendo 251.880,75. Aí vai para o outro mês. No outro mês, 1,77% sobre esse valor agora, esse novo valor, 1,75% de juros, vai dar 4.458,29. Olha só, também não paga. O que é que ele faz? Aí ele traz e soma. Ó. Agora estou devendo 256.339,04. Quando for no próximo mês, aí eu vou pagar o juro de novo, tá? Que é 1,77% de quem? Do saldo devedor anterior. Que dá quanto aqui? 4.537,20. Certo? Então, como eu não paguei, ele volta. E assim sucessivamente. Tá? Então, eu vou colocar aqui rapidamente, só para a gente preencher. Aqui vai dar 4.617,51. Aqui vai dar 4.699,24. E aqui vai dar 4.782,42. Muito bem. Então preste atenção. Aqui, no exemplo anterior, os juros eram pagos. Todos os juros foram pagos. Calculados. Aqui não. Aqui ele retorna. Você calcula e joga, soma com o saldo devedor. Então, quando for no final do sexto ano aqui, ó, no final do sexto ano, em vez de eu estar devendo 247.500, eu vou estar devendo 274.975,40. Opa, então agora o valor que eu vou financiar, o valor que eu vou pagar, eu vou calcular as prestações, é esse valor. Então, como é que eu sei quais são as prestações? Aí eu faço de novo. Ó. Como se estivesse iniciando o pagamento. Ó. FFINREG, 274.975,40, CHS-PV, 6. Eu vou pagar em 6 aqui, ó, segundo o exercício, tá? Em 6 prestações, 6N, 1,77I, PMT. Então agora a prestação vai ser 48.709,86. Então começa tudo de novo, ó. Começa tudo de novo. Eu coloco todas as prestações que eu preciso, depois começo com juros, ó. 1,77% do saldo, desse saldo aqui, ó,
1,77% dá isto. 4.867,06 de juros. Se eu tenho 48.709 menos 4.867, eu tenho a amortização. Por que é importante a amortização? Porque é ela que vai reduzir o saldo devedor. 274.975 menos 43.842 é o que eu vou ficar devendo. Tá? Então você vai fazer isso em todas elas. Até a última. Ó. Na última, eu vou amortizar, eu vou pagar 48.709, mas eu vou amortizar 47.862,69, que é exatamente o valor do último saldo devedor no ano 11, ó, 47.862,69. Aqui eu zero o meu financiamento, né? Eu amortizo e pago o meu financiamento, ok? Então, nós vamos explorar um pouco mais esse cálculo aqui, né, do sistema Price, porque existem outras formas de resolver. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora, na próxima aula, como é que você faz isso, pode fazer isso, através da HP, tá? E eu quero que vocês treinem muito em relação a isso. Tudo bem? Então, até a próxima.